Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Eu sou Elias Luiz e esse é o 7º podcast da temporada 2025 do Everest. E hoje vou conversar com Adalberto Neto, o paraibano que tentou escalar o topo do mundo. Olá, Adalberto, tudo bem? Fala, meu amigo, tudo em paz? É um prazer estar aqui com você. Parabéns pela cobertura lá do Extremos, né? Todo mundo aqui de João Pessoa era acompanhando direto lá e era vendo seu Instagram e o meu. Muito bom, Adalberto. E aí, como é que tá de volta ao nível do mar? Não, bom demais. Eu acho que o que pesou muito numa expedição dessa, né? Foram 48 dias para mim que eu fiquei fora de casa, do dia 9 de abril ao dia 26 de maio. Eu acho que o que pesa muito é a saudade, sabe? É o Aham. tempo, né? Eu achei, para mim, a pior parte da expedição foi o tempo. Achei muito, que é muito longa, né? É uma expedição muito longa para você Uhum. fazer um objetivo desse. E olha que hoje em dia, pelo menos a Grade Six, o Carlão, ele tenta encurtar um pouquinho, né? Que antigamente o pessoal ia no começo de abril lá pro Everest. Vocês chegaram em Lukla, pelo menos, no dia 13, né? Então Isso. até deram uma encurtada. Antigamente dava quase que 60 dias. Mas é muito tempo, hein, Adalberto? Não é, infelizmente precisa, né? Porque são É. só de trekking são 20 dias. Aí Hum. você pega que você tem que fazer 3 ciclos de cume, como a gente estava falando aqui, Ah. em off, esperar a janela certa. Aí, Aham. assim, quando eu saí de casa, que eu saí de casa dia 9 de abril e voltei dia 26, foram 26 dias, 48 dias, né, 26, eu saí dia 9 de abril e voltei 26 de maio. Foram 48 dias, e assim, mas estava previsto a gente voltar só dia 29, era a minha passagem, sabe? Ah, tá. Então quer dizer Adiantou que ainda. deu adiantada. Fantástico. Ó, a gente aqui vai se ater mais à parte do ciclo de cume, porque os outros podcasts a gente já abrangeu bem. Mas eu só vou dar uma passada aqui como que foi. A equipe da Great Six, junto com o Adalberto, eles chegaram no dia 13 de abril lá em Lukla, né? Eles já estavam lá em Katmandu, passaram alguns dias lá, e é quando começa a caminhada para o acampamento base. Depois vocês Isso. descansaram uns 3 diis lá e foram fazer o Lobo Cheist, que é hoje em dia considerado o primeiro ciclo de aclimatação. Como foi a escalada lá? É uma montanha, não é fácil não, hein? É uma montanha que tem 6.050, se eu não estiver enganado, tem quase Isso. 6.050 metros de altitude. A gente ficou instalado já no campo. A gente dormiu uma noite no campo base e depois a gente ficou no campo mais alto, sabe? Que aí o Uhum. ataque ao cume foi até mais curto. Tanto que quem estava 2 anos atrás até gostou mais, porque disseram que o ataque ida e de volta foi menor, sabe? Não ficou tão longo. Entendi. E às vezes a base ficava mais para baixo, uma distância maior, então foi bem acertado, foi até tranquilo o cume do Lobuche. A gente pegou uma temperatura boa, sem vento, a gente deu sorte, foi muito bom. Legal. Antes da gente partir ali pro primeiro ciclo, qual era a sua experiência de montanha antes do Everest? O que você tinha feito de montanhas? Eu já comecei, eu sempre gostei de distorcer meio que o tempo, sabe? Eu já comecei pelo Aconcagua em Boa. 2024, É. e falando de alta montanha, né? Eu comecei pelo Aconcagua, fiz o cume em janeiro de 24, aí depois eu fiz o curso de escalada em gelo lá na Bolívia em julho e fiz o Pequeno Alpamar e o Tarrilha. E aqui eu sempre escalo no Parque Estadual Pedra da Boca, que tem aqui na Paraíba, que tem mais de 200 vias abertas, sabe? Uhum. E é muito bom para você praticar, porque um negócio que fez muita diferença para mim foi essa experiência com escalada em rocha, para você saber dar os nós. Eu fiz muito treinamento aqui também para usar o Gilmar, montagem de rapel, descer de rapel, e também a parte aeróbica, que eu treinei muito. Eu acho que eu fui um dos que sentiu menos a parte da altitude, sabe? Como meu VO2, eu estava com o VO2 muito alto, muito forte, Aham. eu conseguia ficar lá no campo 4 várias vezes
muito tempo sem oxigênio, por exemplo. Não tive problema nenhum. Se estiver cortando, que tem gente me ligando aqui, aí tem vezes que corta. Mas eu não. Eu acho que fez uma diferença boa também. O meu treinamento físico, sabe? Sim, eu tava acompanhando o seu rastreamento lá e quase todo ciclo você tava caminhando na frente, tava bem pra caramba. E nesse segundo ciclo de aclimatação, que a primeira vez vocês iriam passar pela cascata de gelo, dá medo ali ou não? Não, a cascata de gelo realmente dá medo. O primeiro ciclo a gente demorou mais. Eu estava até olhando aqui, no primeiro ciclo a gente demorou exatamente 8 horas e 40. E no meu ciclo do campo base, no meu segundo ciclo do campo base para o campo 2, eu tirei em 8 horas e 50 para tu ver. Eu já Caramba, estava muito. mais adaptado. E do campo 1 para o campo 2 a gente demorou 3 horas quando a gente fez também. Aham. Então quer dizer que eu consegui diminuir aí praticamente 3 horas de caminhada no segundo ciclo. Mas é Sim. um trecho que realmente é o mais desafiador no terceiro ciclo, no caso. No terceiro ciclo da gente chegou a pegar uma avalanche, graças a Deus foi só uma avalanche de neve e que não teve nada na montanha, foi só o susto e aquela névoa grande vindo para cima da gente, mas realmente dá medo. E você anda lá, Elias, e você escuta, de hora que você escuta os estralos danados, que você só quer sair correndo. E não dá pra sair correndo. É, Caramba, não, eu vi a é, filmagem que vocês fizeram lá da avalanche caindo, mas foi uma avalanche mais de neve, mas mesmo assim, né, o medo deve ser isso. a mesma Se coisa, fosse né? queda de Serac, era muito mais perigoso, né? Se fosse aquele queda de bloco. Mas até então vocês E não sabiam, né? não, agora toda vez que você passa lá é um caminho, bem dizer, diferente. Uhum, Os, os vazios estão maiores. é, Teve uma vez que a gente estava descendo, finalizando o segundo ciclo, por exemplo, estava cheio de bloco de Serac caído. É tanto que o Sherpa, quando viu, isso foi da noite anterior, ele acelerou mesmo para sem perder tempo, tá ligado? Com uhum, medo. Porque realmente é a região mais perigosa, eu achei, do Everest, aham. até onde eu cheguei. E é demorado passar ali, né? Pra atravessar as escadas, subir as escadas, né? De 9 a 12 horas. Teve gente do grupo que demorou 12 horas. Caramba, é muito tempo, é muito tempo. E numa região É, perigosa, né? muito, muito mesmo. Tá. E você é doido para que acabe e não acaba. É que nem quando você está chegando em Lanche Bazar, aquelas escadas, Oh, você na trilha, no não fala trek, isso. e não para a subida. Só dá grau. Cara, eu fiz em 2010. E aí eu falei, quando tava subindo pra Nantibazar, atravessou a ponte lá, começou a subir, falei, aí começou as curvinhas, né? Beleza, aqui, e eu É, cansado já, morrendo já, né? Falei, beleza, que meia hora acaba. Foi quase 3 horas subindo, sei lá quanto tempo foi. Eu parece que falei, não acaba, né? é dose, viu? Eu ainda fiz um bungee jump esse ano. Você Lá fez, cara? tinha, lá tinha um bungee jump naquela que é a maior ponte, que eu Uhum, acho que é antes de chegar em Nantes. isso. E aí, e aí eu fui lá, foi massa. É a Bem ponte diferente. do Edmundo Hillary, que eles nomearam. Então Fantástico. foi, que foi o Muito bom. primeiro a chegar no topo, não foi há 73 anos atrás. Isso. Muito bom. Aí tudo bem, fizeram o primeiro ciclo Lobuche, fizeram o segundo ciclo até o acampamento 2, depois vocês subiram ainda a parede do Lotus e até o acampamento 3, né? Aqui a gente Isso, chama tocar, né? até 7.000 e alguma coisa, né? A gente chegou Uhum, lá e chegamos todos muito bem, velho, graças a Deus. uhum, Quando a gente chegou lá, eles estavam finalizando as montagens das barracas dos primeiros grupos. Tinha pouquíssima barraca em relação ao terceiro ciclo. Aí a gente desceu e ficou mais uma noite, eu acho, no campo 2, isso. antes de voltar para o campo base. Uhum. E aí vocês desceram para o acampamento base, que é aquele momento de descansar, de recuperar. E você desceu para Katmandu, foi isso? Não, quem desceu para cá que mandou foi o Roberto, Isso, e é a verdade. maioria do grupo ficou em Nantes, que Tá. tem uma altura maior, 3.450.
para não perder tanta altitude, sabe? Uhum. Aí a gente ficamos lá 5 noites, ou foram 4? Acho que foram 4 Ou foi noites. 4 ou 5 noites, foi que a gente Uhum. ficou descansando, esperando a janela. A gente estava na expectativa de pegar aquela janela do dia 18. Uhum. E realmente se mostrou ter sido a melhor, né? Tá. Foi uma das melhores janelas, ela e a do dia 14, eu imagino, Uhum. que teve mais cumes. Sei. E descer, você acha que foi bom descer? Faz bem? É bom ter um banheirinho ali, tudo limpo, Rapaz, eu não janta. senti diferença, assim, eu desci e voltei e estava forte do mesmo jeito, não senti nada de Legal. altitude. Para mim, eu preferi porque foi relaxante, sabe? Uhum. Agora, eu queria ter feito o cume, por exemplo, no dia 18, ter feito o ciclo de ataque para o dia 18, mas Uhum. aí não, a nossa logística não ficou pronta. Ficou pronta como se fosse um dia depois. Aí a Ah, gente tá. teve que adiar a, o ataque, sabe? Que também eu queria concerto até para voltar antes para casa. Exatamente. As cordas chegaram no cume no dia 9, né? E depois disso foi aberto para todo mundo fazer o seu ataque ao cume. Mas o Jet Stream esse ano também ele se movimentou mais, incomodou um pouco mais. Mesmo assim, dava para fazer cume, né? Teve alguns dias melhores, outros não tanto. E o dia 18, Foi. então, é o que vocês tinham. Eu vi que vocês comentaram, ó, a gente pode ser que a gente vá no dia 18, aí depois vocês mudaram. Era a Mas. primeira data, era a primeira Uhum, data nossa, era dia 18 que a gente estava querendo, mas aí os Sherpas não conseguiram finalizar a montagem das barracas e uhum, levar os equipamentos, oxigênio, comida, lá para cima e voltar e ter o tempo de descanso. Eles estavam voltando como se fosse no dia 14 ou foi 15. Não dava tempo para ele chegar e já ir no outro dia, sabe? Eles entendi. tinham que ter pelo menos 2 dias de descanso. E também a gente teve que esperar um pouco mais, porque nessa jornada a gente perdeu 2 Sherpas nessa Hum, montagem de levar os equipamentos lá para cima. Eu acho que foi outra coisa também que meio que deve ter dado uma atrasada, fazendo uhum, com que a gente esperasse uma janela melhor mais para frente. entendi. É, só para vocês, essa temporada foi a temporada recorde de brasileiros. Tinha 15 brasileiros tentando o cume do Everest. Na expedição de vocês, da Great Six, tinha 10 brasileiros, né? Mas, fora isso, tinha outros, né? Tinha outros guia, acho que tinha um guia argentino, é isso? E Tinha, tinha outras e pessoas, tinha, né? um, e tinha um equatoriano, Isso. tinha um boliviano, quer Uhum, dizer, tinha um guia argentino, que ele foi meu guia até no Aconcagua, ele é muito bom, Berner. Aí tinha Marcelo, que foi meu guia no Aconcagua também, em 24, que esse cara é muito forte, ele não é uhum, equatoriano, ele ia tentar fazer sem oxigênio, também estava na expectativa de fazer no dia 18, mas uhum, aí, para não ir só e acompanhar a gente, ele também adiou. E tinha também um canadense que estava lá que Carlão estava dando apoio. Tinha o canadense Carlão estava dando apoio, que era. Ele já tinha feito 5 vezes o cume do Everest e estava caramba, fazendo tipo solo. Ele que levava os equipamentos dele, montava barraca, fazia comida, fazia tudo. Ele só usava a estrutura do acampamento base da uhum, gente. entendi. Mas esse cara era muito forte, velho. 5 cumes e sem ninguém para fazer, para ajudar em nada. Era muito Caramba. forte esse canadense. Eu tô falando isso, né, porque tinha 13 pessoas, né, subindo, fora os Sherpas. Então imagina a quantidade de cilindro de oxigênio que você tem que levar lá pro acampamento 4 para ter a disposição para atacar o cume, né? Então por isso que também talvez tenha demorado para estar tudo pronto lá, isso, né? É. E, e fora os deles, né, que eles levam. No meu Isso. caso, eu tinha 8 oxigênio. Os Uhum. outros tinham 6. Seu Décio, 10. Rodrigo, 10. Era muita coisa mesmo para subir, né? Uhum. Ah, legal. Vocês saíram que dia pro ciclo de cume? Foi no dia, eu tenho aqui anotado. Acho que foi dia É, 18. isso. Vocês saíram com. Já tinha em mente uma data de cume, né?
Seria dia 22, né? A gente Isso. queria fazer o cume no dia Vocês 22. saíram no dia 18, eu tenho a anotação aqui, tô vendo. Dia 18 de maio, vocês saíram do campo base pro C2 direto. E aí vocês tinham uma data de cume que seria fazer no dia 22. E vocês já tinham também, quando vocês saíram do acampamento base, um horário de atacar o cume que era 10 horas da noite, né? Eu acho que do horário de atacar o cume lá, 10 horas da noite, eu acho que ia ser mais tarde. Eu acho que a gente foi mais cedo devido à previsão que Carlão viu lá com os americanos, que ia ter uma ventania, ia ter muito vento no outro dia de manhã. Para a gente chegar um pouco antes, a gente saiu com mais vento, a gente antecipou a saída, e nesse horário da saída tinha muito vento. Tava Tá. ventando muito mesmo. A gente podia, se soubesse que ia até dar uma melhorada, mas o ruim foi que a previsão estava muito inconstante, Instável. sabe, velho? Isso. Tava muito instável, a palavra é essa. Uhum. E aí a gente acabou que saiu muito cedo, velho. E aí esse foi o problema, que quando a gente saiu muito cedo, Tá, isso, e a isso era gente pouco. já, e a gente da nossa barraca, a gente Aham. começou a ver aqueles movimentos dos indianos, que era muito indiano que tinha lá nesse dia. Tá. E eles começaram a se movimentar e sair. A gente saiu uma hora depois, mais ou menos, que eles. Mas quando a gente começou a subir, Elias, Uhum. depois de umas 3 horas e meia, não sei quanto tempo, ele estava subindo a 4 horas, esse pessoal começou a descer com cara de desesperado, parecia que estava o mundo se acabando, estava ventando, estava, o vento até forte, mas assim, estava dando para ir tranquilamente, eu não sei como é que tá, eu não tenho certeza como é que estava mais alto, sabe? A gente chegou até no balcão, 8.400 e alguma coisa, mas o que aconteceu foi que os Sherpas meio os outros Sherpas que desciam falando com os nossos, eu só escutava eles falando em nepalês, alguma coisa, e mandando e fazendo gestos para descer. E aí nossos Sherpas meio que não quiseram mais subir nem a pau. Uhum. Carlão ainda brigou com eles, a gente ainda discutiu com eles para continuar essa subida. Ficamos quase uma hora parada ali no balcone, discutindo, mas não teve acordo, sabe? Uhum. Foi triste isso. Tá. É que você adiantou um pouquinho aqui. No ciclo de cume, vocês foram pro acampamento 2, descansaram um dia, aí no dia seguinte subiram pro acampamento 3. Do 3, vocês dormiram. Na manhã seguinte, vocês saíram do acampamento 3, foram para o acampamento 4, pro C4, a 8.000 metros de altitude aproximadamente. Vocês lembram que Isso. horas mais ou menos você chegou lá no 4? No dia 21? Eu cheguei lá, eu fui o primeiro. Uhum. Eu acho que eu cheguei. Eu não me lembro, mas eu sei que eu levei 7 horas. 7 horas? Vocês devem ter saído 8 da manhã, não foi mais por aí que vocês saíram? Ou foi 7, eu não sei, acho que foi perto de 8 horas que vocês saíram. Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu achei esse minuto. Eu acho que eu digo aqui Você agora. chegou por volta de 2, 3 horas da tarde lá, aí o combinado era descansar por volta de 10 por Ó, no volta. campo 3, cheguei ao campo 3, eu demorei. No campo 3, eu demorei 4 horas e 43 minutos. Uhum. Eu tô vendo aqui, para chegar. E a gente saiu pro campo 3. Eu não tenho um horário aqui da saída. A gente saiu 3 horas da manhã do campo 3. Chegou cedo no campo lá em cima, que foram 4 horas e alguma coisa. E no campo 4 eu demorei 6 horas e 53 minutos. E a gente saiu. É mais ou menos Eu isso, não, quase 8 horas, eu acho que vocês saíram. eu não tenho aqui a hora, velho. Mas Aham. eu sei que foram 6 horas e 53 minutos. Mas a gente chegou cedo, pô. Aí Chegou quando a gente cedo. chegou lá, nesse dia, quando a gente tava chegando lá, o vento começou. Uhum. Muito vento nesse dia, acho que era dia 21, né? Era dia 21 21. que a gente chegou lá. Isso. Aí, quando a gente chegou lá, Elias, foi muito vento mesmo. E E, aí, Carlão tomou a decisão acertada de ficar mais uma noite. uhum. Mas aí gerou uma série de imprevistos e problemas também. Que meio que teve que racionar oxigênio, que não estava previsto dormir uma noite a mais.
comida não tinha tantas, tinha que dividir tudinho para esperar, para dividir com os chefes, como a gente era uma equipe, como você falou, muito grande, né? Era uma expedição até fora do normal para os padrões brasileiros, que eu acho que nunca teve tanto brasileiro em uma expedição só. Correto. E É, seguinte, mas você não tinha 8 cilindros de oxigênio? Não tinha um cilindro sobrando Não, aí para... eu tinha sobrando, mas e os Tá. Sherpas que vai no Ah, limite? tá. Entendi. O problema era para os Sherpas, né? Uhum. Eu só gastei 4 cilindros Ô, dos louco. meus. Uhum. Entendi. Aí, beleza. Aí a decisão de não atacar o cume no dia 21, aí todo mundo dormiu de boas. Aí, E de aí boa. Carlão chegou um pouco mais tarde com o seu décimo nesse dia. Chegou Uhum. no final da tarde, umas 3, 4 horas. Com o seu décimo, a gente chegou antes, o grupo todo. Mas a decisão de não atacar não foi nem essa, porque chegou mais tarde. Foi realmente, estava ventando muito, não tinha condição. Uhum. Teve gente que tentou cume no dia 21 para o dia 22. Tu sabe dizer, não? Se teve cume nesse dia, do dia 21? Que tinha muito Não, vento teve. mesmo. Ah, não, do dia 21 ainda não sei. Então, isso daí é muito impreciso. Eu só vou ter essas confirmações só no final desse ano ou começo do ano seguinte, que o Ah, Himalaya Database acaba liberando tudo. Aí eles liberam até o horário que chegou, quem chegou, se é oxigênio, se é oxigênio. Então, essa análise final mesmo, fina, vai ser só no final ah, do ano que eu vou ter certeza, né, dos dias e quantas pessoas não. chegaram. E porque Mas o da gente tava muito vento. Nesse dia não tinha condição, realmente. Uhum. Era muito vento, aí a gente decidiu abortar. E E no outro dormiram dia, com cilindro com que vazão? 0,5. Tá. E foi Mas tranquilo. particularmente, eu ficava muito tempo lá sem, velho. Eu botava para recuperar e para dormir, mas eu não achei problema. Eu vou até perguntar a Carlão, não sei se você sabe responder, que por mim, eu até perguntei se eu não poderia ficar um dia a mais para tentar o cume no outro dia, de vez de descer para o campo 3, Hum, sabe? tá. Mas o E problema é aí? que não tinha mais comida Hum, e o Sherpa também não queria mais tentar o cume, sabe? entendi. Para tentar outra vez. Podia dormir outro dia, ele sabe dizer? Se tiver só oxigênio, faz mal dormir com oxigênio, tu sabe, tu tem certeza, tu sabe informar, não? Então, não é recomendado dormir uma vez e o pessoal dorme tudo bem. Se tiver com cilindro de oxigênio, teve um Sherpa que, tudo bem, eu tô falando de Sherpa, né? É diferente. Que ele passou 23 horas no cume do Everest acampado. Isso há muito tempo atrás. Né, Então, assim, eu acho que se tivesse oxigênio não teria problema, sabe? Pelo menos imagino assim, também. é o que eu acho. Aí era o que eu queria, fazer mais uma tentativa, sabe? Não ter Uhum, descido. tá. Aí beleza, vocês dormiram, aí chegou o dia 22 e não tem como tacar o cume durante o dia, porque senão você vai ter que descer de noite, né? Então o normal é esperar escurecer, né? Normalmente entre 8, 10 horas ou meia-noite para sair pro cume, né? E Isso. vocês já tinham esse horário das 19 horas para sair pro cume ou você... Porque é o seguinte, Eu o acho que horário... antecipou, eu acho que antecipou. Tá. Carlão até disse que eu podia sair uma hora depois, mas eu não quis, eu quis sair junto com o grupo, sabe? Uhum. E aí eu pensava também que ia sair um pouco mais tarde, mas devido a essa previsão, ele conversando até com os americanos lá da Madison, Não, mas a é, Madison saiu 1h30 não da então, madrugada. mas ele viu que tinha esse vento no outro dia, eu acho que ele fez isso para que se alguém tivesse mais devagar, não chegasse tão tarde para pegar o vento do outro dia de manhã, que eram as 10 horas da manhã, o vento mais forte que tinha, sabe? Tinha uma Uhum. previsão de vento forte. Uhum. Aí eu acho que foi isso. E aí eles saíram mais tarde, quem saiu cedo foi os indianos. Isso, os Aí indianos saíram por volta das 18 horas. 18. Uhum. Aí essa foi a frustração, sabe? Porque quando ele estava descendo, depois de toda a confusão lá com os Sherpas, tudinho, se sobe, se não sobe, vamos subir. Quando a gente tá descendo, depois de uma hora descendo, a gente vê o pessoal da Madison subindo. Uhum. E depois soube que fizeram o cume, né? Sim, Aí sim. assim, a gente ainda pediu para subir, mas os Sherpas, velho, estavam irredutíveis.
como se fosse algo que fosse impossível, que a gente estava vendo, que estava ventando, mas que era possível, sabe? Uhum. E estava todo mundo bem, o pior foi isso. Tá, Não tá. tinha nenhum brasileiro fraco, vamos dizer. Não Sim. tinha ninguém com problema de altitude, cansado, nada. Uhum. Tinha pessoas mais lentas, mas não tinha ninguém passando mal e mal de altitude de nada, né? Ter mais lento Não, também é normal, né? não é. Só, porque cada um vai no seu ritmo, né? Uhum. Mas a maioria do grupo, como a gente pegou muito de ano compactado, e lá você, para sair da corda, é meio perigoso, que é muito inclinado. Se você sair, você tem que estar, você e seu Sherpa só amarrado, e para você voltar, teve uma hora que a gente saiu e quis voltar, o pessoal não quer nem deixar que você volte, sabe? Uhum. Que eles tá o grupinho de todo da expedição, para você se encaixar é complicado. Acho que Então tinha quer dizer uns. que nosso grupo estava praticamente todo compactado, indo na mesma velocidade, porque tinha as pessoas mais lentas, mas a Uhum. gente estava indo até num ritmo bom. Tá, entendi. Eu E acho que ali no balcone, quem que chegou ali no balcone do grupo de vocês? Você chegou no balcone? Quem mais? eu, Roberto, Murilo, Tiago, Pedro, só que não chegou foi seu Décio. Tá, mas porque o Seu Décio já tinha Décio, seu desistiu? Décio tinha desistido já, eu acho. Aí Uhum. teve. Aí eu acho que os guias também desceram um pouco antes. Berner e Dudu também. Uhum. Eles também não chegaram lá, não, Berner e Dudu. Uhum. Eu acho que eles desceram um pouquinho antes, quando ficou aquela dúvida se sobe, se não sobe, porque eles devem ter notado que os Sherpas não queriam subir de jeito maneira, velho. Tá, entendi. E ali vocês ficaram, porque eu vi vocês parar, eu vi os primeiros chegando, não sei se você foi, que eu dei a Eu acho que o notícia. primeiro foi o Roberto, que o Isso. Roberto saiu da linha e ele andou, e ele passou esses indianos todinho. Eu andei um pedaço, mas aí meu Sherpa voltou para a linha, tá entendendo? Uhum, Que entendi. realmente, se você escorregasse ali, você vinha descendo. Ali não é fácil, não. E aí Mas vocês assim, eu chegaram achei ali. mais fácil, velho. Eu não sei o que o pessoal fala, mas eu achei mais fácil do quarto até o balcone, onde a gente Isso. chegou, do que do 3 pro 4, velho. Isso, é mais Do fácil 3 mesmo. pro 4 eu achei mais difícil, mais parte vertical, tudinho. Aquela franja amarela ali tem uma subida que é bem chatinha, com gelo bem liso mesmo, tava. Uhum. E muita subida e que não acabava lá, pelo menos tinha uma inclinação, mas você ia indo, era uma caminhada boa, sabe? Sem Aham, dificuldade. Eu não sei como era para cima, depois do entendi. balcone. Entendi. É, então vocês chegaram lá no balcone e aí tava aquele impasse de se vai subir, se vai descer. Aí acho que vocês aguardaram que o Carlão chegar, é isso? E quanto tempo vocês ficaram aguardando? Aí Carlão chegou, aí falou com o nosso líder da expedição lá, que era Sonan, um dos Sherpas, e aí ele não queria subir de jeito maneira, sabe, esse Sonan. Caramba. E os outros Sherpas a gente via dando pressão nele para voltar, ele se comunicando no rádio para Uhum. voltar. E nesse meio tempo a gente se encontrou também com o Pedro Hauck, Tá, tá. que Pedro Hauck também pegou até os cilindros que estava do Sherpa dele e botou, ficou com 3 cilindros na costa e queria subir sozinho, Eu vi ele. sem Sherpa. Aí, aí eu fiquei na dúvida, sabe, de Uhum. se eu insistia, se eu não insistia com o Carlão. Tiago Torricelli, ele brigou mesmo com o Sherpa dele, Uhum. insistindo, sabe? E aí Murilo estava atrás de mim também, eu me lembro. E Murilo dizia aí, vai subir, não vai? E eu dizendo, Murilo, eu tô doido para subir, mas eu não vou insistir, sabe? Porque eu não tenho muita experiência, eu não sei como é que tá lá para cima, eu não quero ser o culpado de insistir e dar alguma zebra. Uhum. Mas depois eu me arrependi porque eu não insisti, mas depois que passou, que Fica você vê fácil. tudo que aconteceu, fica mais fácil, né? Saber Isso. o que aconteceu. Uhum. Mas Só para agora que passou, eu teria insistido mais. sim. Só para o Ainda público mais se eu tivesse entender. visto os americanos na hora passando.
Então, só para o público entender, nesse mesmo momento que tava os indianos, né, que tava descendo, que acho que não sei se era um grupo de 20 e poucos, e mais Oxe, muito Sherpas, né? mais, homem. Foi muita gente. Eram uns 200 pessoas descendo. Ô, louco! É isso mesmo? Era, era muita gente descendo. Muita gente mesmo. E com cara Caramba. de desespero, Elias. Aham. Caramba. E mas algumas pessoas, pelo menos o Pedro Hawk falou, que ele viu algumas pessoas indo embora, indo pro cume e foram fazer cume, Não, entende? tinha poucas lanternas lá pra cima, a gente via. Uhum. Dava pra ver, mas estava bem na frente, tá entendendo? Uhum. Era o pessoal que estava bem na frente da gente. E a gente até apontou lá, ficou essa discussão, tá ligado? A gente lá, a gente foi os últimos a sair, o Pedro Hawk, Roberto, Carlão, Tiago e alguns Sherpas, se subia ou se não subia, e ficando lá. Mas aí você parado, aí, aí é quando o vento faz a diferença. Isso. Aquele vento frio lhe pegando. Aí Uhum. começou a realmente dar frio, sabe? E Uhum. você sentir frio nas extremidades, do dedo da mão, do dedo do pé. Aí você Então. começou a sentir frio. Uhum. Mas a gente via gente subindo realmente, tinha gente, pouquíssima gente tinha. A gente viu as lanternas lá, eu não consigo precisar quantas pessoas, mas tinha gente. Eu Ah, vi legal. também. É, então, só situando o público, então quer dizer, teve gente que furou essa bolha, entre aspas, né? Continuou subindo, fez cume, e vocês tiveram que descer, que foi tipo um efeito manada, né? Os indianos descendo desesperados, os Sherpas descendo, e acabou convencendo, né? Fazendo a cabeça do Sherpa de vocês que tinha que desistir. E depois, mais tarde, saiu o Gary Madison. Ele saiu a 1h30 da madrugada, que é uma coisa até atípica, né? Mas isso não é a primeira vez que acontece. O bom do Gary que ele fez, né? Que foi, acho que uma estratégia até, porque quando ele chegou, ele saiu para fazer 1h30 da madrugada. Quando ele chegou no balcone já estava de dia. E de dia tudo é melhor, né? Esquenta um pouco Isso. mais, né? Você já tem a visão de tudo, tudo melhora, né? Então eu acho que foi uma tática acertada dele. E é o seguinte, todo mundo reclamou esse ano, o Jetstream tá muito vento e não sei o que tem. Mas, não sei se já ouviram falar, o Sol ele tem um ciclo de intensidade a cada 11 anos. E nós estamos no ciclo desse mais forte, entende? E quando acontece esse ciclo mais forte, perturba um pouco o jet stream. Então ele fica meio imprevisível e acontece mais vezes, né? E aí depois Aham. eu tava pensando, eu falei assim, caramba, né? O Gary Metz, ele chegou no cume esse ano pela 15ª vez. No mínimo, ele foi pro Everest 15 anos. Então, eu acho que ele tinha uma experiência com o Jetstream nessa situação, entende? Talvez ele arriscou e sair mais tarde, porque ele talvez tenha pensado, de manhã talvez melhor. E foi o que ele disse, ele escreveu, falou, depois que nós passamos do balcone, começou a diminuir e foi tranquilo pra gente, né? E outra coisa, eu acho que ele também, quando ele saiu, lá no acampamento 4, eu acho que ele já pegou menos vento também. Que E, você sair com o vento que a gente saiu, atrapalha muito para você botar cadeirinha, botar grampô, aquele vento derrubando tudo, os Sherpas agoniados lhe ajudando, tá entendendo? Eu acho que ele também pegou menos vento na saída, e o que você disse, de dia tudo facilita, né? Aí eu acho que ajudou muito isso aí dele. E a gente, quando vê eles subindo e a gente descendo, aí é que a frustração meu que. Assim, eu fiquei muito feliz de ter chegado onde cheguei, né? Eu acho que pouquíssimos brasileiros chegaram na altura de 8.450. Mas quando você está numa jornada dessa, com investimento alto, e principalmente o tempo lá, que foi uma jornada de 48 dias, e você está faltando praticamente 4 horas para atingir o cume, e você sabia que você estava bem, com condições, a parte física estava boa, aí isso aí é que fica aquele gostinho que você podia mais, sabe? uhum, Que tinha dado para dar certo. sim, sim. Você comentou que o Carlão chegou a falar pra você, não sei se foi só pra você ou pros outros, sair uma hora mais tarde. Ele não sugeriu que vocês saíssem bem mais tarde? Porque eu vi que ele escreveu, ele falou assim,
Eu não sei, eu conversei com os americanos, mas eu não tinha opção, né? A minha opção, quer dizer, ele falou, a minha opção não era essa, sair mais tarde, era sair mais cedo. Eu imagino que pelo menos o Carlão, na verdade o Carlão só tava guiando o Décio, é isso mesmo? Ele era o guia do Décio, Isso. ele era o guia do Décio, mas ele era o chefe da expedição. Isso, ele é o chefe da expedição. Eu acho que ele queria que todo mundo fosse junto, até para ele poder estar um negócio desse como ele chegou lá. Quando Décio desceu, ele desceu com os 2 Sherpas dele e Carlão subiu. Mas Então, ele era o líder do Décio, ele era o guia do Décio mesmo, como se isso. fosse Décio sempre estava ao lado dele. Isso, Mas e eu acho que, ele é o líder da expedição. Eu tô falando isso porque é o seguinte: o Carlão nunca poderia ter saído meia-noite ou 1 hora da madrugada. Porque o Carlão não iria chegar com o Décio no cume. Porque se você sai 1 hora da madrugada, que nem. Quer dizer, o Garrymed sai 1h30, né? Mas vamos supor, 1 hora da madrugada, pela velocidade do Décio, ele não teria tempo de chegar no cume e descer. Entende? Porque ele é mais lento, ele gasta mais tempo, então quando ele descesse, ele ia chegar muito à noite no acampamento 4. Então, o Carlão nunca teve a opção de sair mais tarde por causa da velocidade do cliente. Mas vocês, né, pelo menos alguns de vocês que eu vi, vocês eram fortes e vocês poderiam tranquilamente ter saído meia-noite. E por que isso não aconteceu? E por que isso não foi ventilado? Vocês não conversaram isso? não, E a dividir gente o não grupo? conseguia sair da barraca nesse dia. Era muito vento o dia todo. Não, mas E o Gary Madison quando conseguiu? não. Antes de sair, eu tô te falando. De dia, antes da saída. No dia 22, no dia 22 de dia, antes de ser a Não, madrugada. mas tudo bem, mas a hora de sair que vocês saíram às 19, mas não foi ventilado nada, ó, vocês são mais fortes, Não, vocês eu, podem. eu fui lá ainda 1 hora conversar tudinho, quando tava vendo os ventos, e ele até disse, tá, você pode sair 1 hora depois. Mas eu saí sozinho 1 hora depois, tá entendendo? E ainda mais com essa questão da fila, que eu nem sabia que tinha essa fila toda, eu acho que a gente poderia ter saído, ter esperado o vento passar e ter saído de 10, 11 horas, por exemplo. Ter esperado o vento diminuir para poder sair, sabe? Eu acho que poderia ter sido ventilado isso. Mas isso aí tem que vir de pessoas que tivessem mais experiência. No próximo ano eu já sei que isso pode acontecer. Isso, exatamente. É isso que às vezes eu noto, que o pessoal que está indo, o cliente que está indo, ele não tem tanta noção do que está acontecendo. Porque o guia às vezes fala uma coisa e ele acata, porque eu fui guiado lá pelo Carlão quando eu fiz o trek do Everest. Então você acaba não fazendo nada, pensando em nada, ou você também não conhece muita coisa, é a primeira vez você lá, né? Então o que eles falaram, você fala amém, né? Então isso é melhor. É diferente, tipo Porque assim. a pessoa, para dar uma opinião, você tem que saber o que tá. Isso. Para você dar uma opinião, dizer alguma coisa, você tem que justificar. Mas Exato. comigo ele falou realmente que eu podia sair 1 hora depois. Eu não optei, se eu soubesse o que estava acontecendo, o que ia acontecer, talvez eu teria aceitado, mas você também sai muito depois, dependendo da fila que você pega, ali é um problema, sabe? Que foi o único canto que realmente eu posso dizer a você que você fica emperrado no Everest ali. Uhum. Porque nos Sim, outros sim. cantos você consegue passar Isso. bem. Mas nessa fila subindo, realmente é aquele congestionamento que Nini Spy mostra mesmo. Que a filinha, se você pega um grupo que é muito devagar, não tem muita coisa o que fazer, não, sabe? Exato. Eu fiz uma simulação aqui. Se vocês saíssem, isso o grupo forte, tá? O grupo de vocês forte. Se vocês saíssem às 10 horas da noite, vocês chegariam no cume às 9 horas da manhã. Tempo tranquilo. Agora vamos colocar aí uns atrasos aí de 3 horas, vai? Vamos colocar atraso 3 horas? Não, eu Vocês acho que não chegariam. demorava, eu acho que era no máximo isso. Isso, Eu então. acho, eu acho que não demorava. O que a gente estava programando era no meu caso, eu falando com o Carlão, era de 8 a 10 horas Uhum. o trajeto do cume. Isso, e aqui eu tô colocando um tempo a mais ainda, uma A mais gordurinha. até. Isso. Então, quer dizer, se vocês tivessem saído antes, até com fila, vocês teriam chego no horário muito bom no cume, que normalmente a gente fala
que deve chegar no cume antes das 2. O melhor é, tipo assim, até meio-dia, né? Mas antes das 2. Aí eu pensei assim, cara, se o Guerra Médio saiu a 1h30 da madrugada, o grupo dele é muito forte. Ele tem que confiar muito que o grupo vai aguentar, porque eu fiz o cálculo aqui, isso com uma gordurinha ainda, ele chegaria no cume a meio-dia e meio, 1h da tarde. Que ainda é viável, porque depois você desce em umas 4 horas no máximo, né? Então ele chegou no acampamento 4, depois na volta, ainda de dia. Então, bem seguro. Eu falei, cara, o Guerra Médici, ele escolheu sair mais tarde, porque apostando que o vento iria diminuir, e também apostando que, tipo assim, chega no balcone, já vai estar de dia, tudo é um pouco melhor. E outra coisa... E não teve fila, e foi no ritmo dele. Isso, e o pessoal dele, ele praticamente não pegou fila. Ele teve que passar pela gente, por alguns indianos que eu estava subindo, mas depois, meu amigo, foi... Exato. Era o ritmo dele sem ninguém atrapalhar. Exato. Aí eu pensei, cara, o Guerra foi muito corajoso, confiante no grupo dele forte. Aí eu vi a foto do grupo dele, tinha pessoas de 60 e poucos anos e, se não me engano, de 70, né? Então, quer dizer, ele não tava com um grupo, ele não tava com atletas, não. Isso, Então, quer dizer, ele arriscou e ainda, não tava com o grupo mais rápido do mundo, né? Então, e o grupo deles, eu não tenho certeza, mas eu não vi um Sherpa por pessoa, não, sabe assim? Uhum. Eu não notei como se fosse... Eu não sei se ele tem guias americanos que substituía, que eu não via como a gente, não, que ia sempre um Sherpa colado, eu não sei, não tenho certeza. Eu mandei mensagem para ele, até agora não me respondeu. Pergunta aí se cada um deles tem Sherpa. Eu acho que tem, né, para levar. Mas normalmente tem, né? Eu não vi um por um, não, sabe? Porque geralmente o Sherpa vai na frente e a pessoa atrás, ou o contrário. Uhum. E nenhum momento vocês, pensaram em dividir o grupo? Tipo assim, um grupo vai dia 18, outro grupo mais lento vai numa janela melhor ainda, ou ao contrário? Não, eu queria muito ter feito no dia 18, mas não estava pronto, essa possibilidade não teve. Essa possibilidade não teve de dividir o grupo, não, sabe? Assim, podia ter sido até feito isso, porque a gente teve 2 imprevistos, que também atrasou um pouco o grupo. Que foi Rodrigo, que teve que descer, né, para se tratar, e depois ele voltou para fazer o campo base, campo 1, campo 2, e bater lá na parede do Lhotse. E seu Décio também, que teve que ficar uma noite a mais para ir até a parede do Lhotse. Não, para ir até o campo 3, quer dizer, seu Décio foi até o campo 3, ficou uma noite a mais no campo 2 e veio depois, sabe? Que também teve esse detalhezinho aí. Sim. E você não citou se o Rodrigo chegou com vocês lá no balcone, então ele também deve ter desistido antes ou voltado antes. Caramba, eu não sei se Rodrigo, eu não me lembro de Rodrigo ter chegado. Com ele. Tem que perguntar, eu não me lembro se ele chegou até a gente ou se ele voltou um pouco antes, quando viu o pessoal, não tenho certeza. Agora, Tá, pode falar. Eu sei que eu vi Murilo, Pedro, Tiago, eu vi Roberto. Agora, deixa eu pôr uma informação aqui para o ouvinte que com certeza que a maioria não sabe, né? E eu acho que vocês chegou a comentar comigo, outras pessoas também comentaram. Tá, um dos motivos que vocês não foram pro cume é porque os Sherpa de vocês falaram para descer, né? E não quiseram subir, né? É isso, né? Isso. E qual a informação importante pro ouvinte, né? Todo Sherpa, quando faz cume, eles recebem um bônus de cume que normalmente gira em torno de $1.500, depende da agência, são $2.000 quase, né? Então é isso. Então quer dizer, se ele chegou lá com o cliente dele, né, que seria vocês, chegar no cume lá, ele tem esse bônus. Eu fiquei sabendo que os Sherpas, eles estão recebendo bônus de cume, mesmo sem cume, tipo assim, a partir do acampamento 3 já recebe. Eu achei isso errado também, sabe?
foi até um negócio que eu vou até comentar com o Carlão, porque se é o bônus, é pro cara chegar lá, senão fica muito fácil ele querer desistir e não chegar. Eu até sugeri ontem para a Escova, que trabalha lá com o Carlão, que fez o trek lá com a gente, que é melhor pagar um bônus mais caro, Uhum. mas que chegue, Exatamente. para ele ter o interesse, que senão fica muito fácil. Não, não quero, vou voltar. Aí fica muito bom para ele, né? Que ele recebe de todo jeito e sem se esforçar, sem chegar ao limite. É, Exatamente, porque imagina ali no balcone, que nem eu falei, teve pessoas que passaram reto e fizeram cume, e que estavam um pouco à frente de vocês. Agora, aí o Sherpa de vocês, aí conversa entre si, fala, vamos descer, porque o bônus já tá garantido. Eu imagino, tipo assim, eu leigo, tá? Eu leigo, apesar de acompanhar. mas é desse jeito, pô. Não, tu disse até a alguém da tua equipe, ó, eu só dou o bônus se tiver isso. Mas se aí ele atingiu os 70% do objetivo e a pessoa der, aí fica muito fácil, né? Não é um bônus pelo êxito. Exato. Eu estudo o Everest, eu acompanho o Everest faz 20 anos, né? Então eu tenho um pouco noção de tudo, mas essas informações de bônus para mim é novidade. O que para mim deveria ser, é que nem você falou, tudo bem, a gente pode aumentar ali para perto de, sei lá, $2.000 para o bônus de cume, mas tá bom, se chegou no C4, você recebe 25%. Se chegou até o balcone, você vai receber um pouquinho mais. Chegou até o cume, aí você vai receber o 100%, porque aí ele vai ter interesse de É, ir pro cume, né? Porque senão fica fácil lá. Juntou todo mundo, passaram o rádio entre eles, falou, vamos descer, galera, porque o nosso está garantido, né? Porque a gente vai se arriscar, é. né? E outra, lógico, ali tava ventando, mas quem passou foi cume, né? Então é complicado Não isso. é. E depois foi. O ideal é isso. Eu acho que o certo é o bônus, é se acaba chegar. Eu acho que isso é o certo, sabe? Uhum. Fez como e fez. Beleza, toma o bônus aqui. Pronto. Não fez, não tem. Caramba, hein? E vem cá, esse grupo de indianos que tava descendo, alguns deles Era, era que era da tava com 8K, era a maioria da 8K. isso, e tava o Kamihita Sherpa que tava guiando alguns que era os militares, se eu não me engano, da Índia, não é? Isso. E esse que me irrita, que tem não sei quantos cum, né? Esse 31. cara é muito bom, né? Isso, 31 cumes. E é o seguinte, ele também desistiu junto com vocês na mesma noite, né? Ele que tava descendo com alguns indianos, alguns Sherpas também. Só que depois, dia 27 de maio, ele chegou no cume com os indianos. Não, aí foi outra coisa que conversando até com o Thiago, a gente não tentou novamente, né? Mas eu Hum. acho que se fosse para tentar novamente o cume, a gente teria que ter ficado meio que no campo 2. Eu imagino foi o que ele fez, porque era dia 22 para 23 ali, né? E ele só chegou depois no cume no dia 27, então no mínimo ele desceu pro campo 2, deve ter dormido umas 2 noites ali no máximo, e subiu para tentar de novo. E por Mas que eu acho isso? que ele desceu até para o campo base. Que Acho quando que ele estava não. descendo, a gente se encontrou com os indianos É. e eles disseram que iam voltar para tentar no dia 27. Ah, Aí tá. agora a gente ficou chamando eles de louco, porque tinha aquela história de uma previsão de um ciclone, que não se concretizou, né? Eu não sei nem de onde tiraram esse negócio desse ciclone que ia ter no dia 26. Não tinha ciclone, na verdade, né? Na verdade é o jet stream que ficava variando, né? Isso é Não, isso. mas teve isso, que eu acho que até você soltou, que até minha esposa Isso, viu isso aqui também. isso, não, tinha gente falando assim, vai ter um ciclone aí, ó, algo parecido com ciclone Era. exatamente isso. Aí a gente chamou até eles de doido. Assim, porque se soubesse que não tinha, a gente podia ter feito até o que o pessoal, que Pedro Hawk fez, por exemplo, né? Que Isso, era o quê? Vamos acertar aqui, ver quanto é que foi o custo, ver quanto é que a gente vai pagar pro Sherpa e ver quanto é que vai gastar mais de oxigênio e alimentação. E vão ir novamente. exato. O Rodrigo Raineri, uma vez, ele chegou, se não me engano, a 50 metros do cume, desistiu, desceu, descansou, passou uns dias, aí subiu, fez cume, entende? Então, isso não é tão incomum acontecer. Você
tipo o Pedro, né? Tudo bem que o Pedro ele desistiu e depois voltou, teve que desistir de novo, né? Então, Não, mas eu tô assim, mas ele desceu até o campo base, eu desceria até o campo 2. aham, E o campo 2 tem uma estrutura bacana ainda. Você fica lá 2 noites, é de boa. Tinha sim, um domo, tinha uma alimentação gostosa, tinha banheiro químico, não tem chuveiro, mas dá para você ficar ali a 6 mil e pouquinho, tranquilo. exato. E o lance do vento é que que eu também falei já, muita gente chegou no cume, mas com vento, né? E não foi um ano fácil, né? Teve alguns dias que estava mais fácil, mas várias pessoas, aquele Mitch que chegou lá, chegou no cume, então, e você vê na foto assim a neve voando, né? Os ingleses, né? Os britânicos lá, os 4 que chegaram no cume, mesma coisa, eles pegaram uma noite que não foi nada fácil também. Mas chegaram lá, né? Então, Não, eu acho que também o que piorou pra gente foi aquela indecisão de ficar parado. Aí foi ontem, exato. deu frio e que a gente viu aí que não, pode ter congelamento realmente, mas o quê? Você tava parado sem fazer nada, nenhum movimento. E o vento Exato. batendo em você. Quando você está em movimento, sangue quente, você indo, você vai, a gente chegaria lá de boa, certeza. Estava subindo com um cilindro com que vazão? Era 2. 2? Ah, tá. Bem conservador. Daria para usar mais? Porque só que você ia precisar de outro cilindro, não é? Não, mas eu tinha, né? Ah, tá. Eu podia usar mais 2. Meu Aham. chefe tá levando 2 a mais. Ah, fantástico. Você tava com 2 Sherpa, não é isso? Eu tinha 2 Sherpas e um guia brasileiro, né, que tava comigo, que era Dudu. Tá, tá. E qual o motivo de ter 2 Sherpa? Rapaz, a questão do medo mesmo que tinha de ter alguma coisa, sabe? Uhum. E de não ter, o fato de eu não ter tanta experiência. Mas os 2 Sherpas eu gostei, sabe? Uhum. De ter, porque ele carregava mais peso para mim, alguma coisa que precisava algum material a mais. Isso aí foi bom. Sim, É sim. o custo que de um Sherpa desse a mais é US$ 10.000, eu acho. Eu acho Caramba. que vale a pena se a pessoa puder, e é um backup a mais. Se você precisar. Eu vi que eu não precisaria, Uhum. mas vamos supor, eu subi na franja amarela, eu escorreguei lá, mas eu estava preso com aquele Gilmar, né, com o ascensor, que travou. Uhum. E aí, o medo ali na Franja Amarela? 7 mil. Ali você tava a 7, acho que. Mais de 7, né? Não, ali é 7.800 quase, mais ou menos. É. Não, mas aí o escorrego foi bem pequenininho, que o trava-queda, ele 7.600. trava a pessoa, né? Ele Uhum. trava. Aí, mas que aquele gelo é bem, era bem escorregadio, sabe? Então, como tava o gelo da parede do lote esse ano? Tinha neve, então tava mais tranquilo para subir. Não tava seco, não tava vítreo, Não, né? não, tava bom, não, tava bom. É que Tava tudo tranquilo. tem anos que neva pouco e muito vento, acaba ficando aquele vítreo lá, porque aí para subir é mais Aí difícil esse ainda. vidro, esse vidro a gente pegou um pouco na subida do campo 4 pro cume, era um gelo já Hum, bem escorregadio. tá. Legal. Ô, Adalberto, baita experiência, hein? Pretende voltar? Rapaz, se Deus quiser, para o ano eu volto e eu pretendo fazer 15, 20 dias, sabe? Aham. Eu não quero fazer mais aquela parte de trekking, os 3 ciclos não. Eu vou ver até se eu faço como os ingleses aí, já chegar com oxigênio do começo ao fim e fazer Uhum. só o último ciclo e aumentar meu treinamento aqui aeróbico para chegar lá super forte, pulmonarmente, o pulmão e fisicamente, sabe? Uhum. Mas aí, quer dizer, por enquanto é início de planos, né? Voltar e fazer nesse tempo. Eu tenho aqui, eu fiz alguns estudos aqui de 11 dias, 19 dias eu fiz, ainda dá para fazer um ciclo até o campo 3. 11 dias aqui eu fiz um mais ou menos, faria mais ou menos como os ingleses, só que com mais tempo, né? Um pouco mais de descanso no início no campo base, um pouco mais lento lá, descansando no campo 2. O que você pensa? Você pensa fazer um ciclo ainda e depois fazer o Rapaz, ataque ao cume?
Eu não, acho que o que eu penso é chegar lá, ficar uma noite em Katmandu, pegar 2 noites em Nancha, 3.400, Uhum. e já ir para e já ir direto para o campo base. Aí eu já vou para o ciclo de ataque mesmo. Tá, Eu eu acho que fiz. daria, já botava oxigênio já quando chegasse lá, que nem os ingleses fizeram, sabe? Tá, aí você ia fazer um treinamento na sua casa com câmera epóxica, né? Que simula Isso, altitude. isso. Hum. Pô, uma baita empreitada, hein? Ia ser novidade aqui pro Brasil. É. Não, o objetivo não é nem bater recorde, nada, sabe? O Aham. objetivo é tentar fazer o cume e o que eu não consegui, velho. Que eu não, o que eu não consegui o ano passado. E eu não tenho mais paciência de ficar 48 dias lá, sabe? Eu acho muito tempo. Uhum. É, só um parênteses aqui, o Rodrigo Xavier, que chegou depois lá, né? Chegou mais tarde. E o projeto dele era 30 dias door to door, né? Saindo do Brasil, cume e voltando pro Brasil. E quase que deu certo isso, né? Ele teve um probleminha lá, né? Mas mesmo assim, ele ia chegar perto dos 30 dias. E já Não, é ele bem menos. voltou, no dia que ele voltou com a gente, se tivesse dado certo, teria dado os 30 dias. Aí, ó, que No fantástico. dia, no dia 20, no dia 25, a gente voltou lá dia 25, É isso que a gente mesmo. voltou, ele teria dado exatamente 30 dias. Uhum. Não, mas dava para fazer em menos. Sim, Dá- sim. porque a gente ficou 10 dias lá parado, esperando o dia do ataque ao cume. Então quer dizer que esse prazo de Rodrigo de 30 dias é o que você disse aí, 19 dias, 20 dias. Isso, é. O cara fazendo um ciclo ainda. É isso, 19 dias ainda faz um ciclo tranquilo, com 11 dias faz tranquilo, mas sem ciclo nenhum, é direto pro cume, mas aí seria o que também não Mas, estava acostumado a ver isso, desde o campo básico com o cilindro. E foram bem, né, os ingleses. se você botar desde o campo base lá e você for você tiraria aí 10 dias, né? Não precisaria fazer esse outro ciclo, por Isso, exemplo. não Se os precisaria. ingleses fizeram, daria certo. E a gente já sabe como é o caminho todinho, a jornada, você tem que estar preparado lá para a caminhada, que foi o que o Rodrigo sofreu, Uhum, de 9 horas que ele fez em 12, que ele chegou em 12, que ele já chegou, já pegou logo uma porrada. Aí eu acho uhum. que o corpo dele, apesar da câmera, ele não estava tão preparado para já uma porrada daquela com um dia, né? Que ele chegou e no outro dia praticamente ele já Isso, foi para porrada, ele só ficou lá 2 noites. tá. Aí eu acho que o corpo dele sentiu isso. Mas depois que ele foi e voltou, ele estava fazendo tudo no ritmo de todo mundo. Exato, exatamente. Ah, só para quem não tá sabendo aí, a gente tá falando dos britânicos, né, dos ingleses. Eles fizeram em 7 dias, né, saindo de Londres, voltando para Londres, cume, né? E eles inalaram umas 3 semanas antes de ir pro Everest, inalaram o gás xenon, que ajuda a aclimatar o corpo, né, criar glóbulos vermelhos, outras coisas, para estar pronto, né? Mas aí o que você tá pensando, por enquanto, pelo menos não é gás xenon, não, é só câmara hipóxica. A câmara hipóxia e já chega lá com oxigênio, que eu acho que Isso. quando você botar o oxigênio, é a mesma coisa que você tivesse na altitude normal. E aí eu ficaria 2 dias em Nancha, que é 3.400 metros, para o corpo meu que já ir se adaptando ainda mais, Uhum. ver se está tudo certinho. E eu estou pensando em fazer algo assim, sabe? Esse é o plano. Fantástico, fantástico, muito bom. É Agora isso. eu vou aumentar bem o treinamento aeróbico, sabe? Fez uma diferença enorme esse ano, enorme. Quer dizer, fez a diferença que você se sentiu bem, né? Foi muito bem esse ano, não foi? Isso é. Hum, muito bom. Ô Adalberto, cara, eu vi que você voltou, cara. Direto você tava dando entrevista, gravando podcast, você saiu na mídia pra caramba. Pô, isso é difícil até pra quem volta com cume, fazendo cume hoje em dia. Que fantástico isso. Hoje mesmo eu tinha até uma entrevista agora de 5 horas ainda aqui, mas era aquele que a gente estava até conversando por telefone. É,
Infelizmente aqui a escalada no Brasil e principalmente aqui no Nordeste é muito pouco divulgada. Uhum. Até a gente tem o Parque Estadual Pedra da Boca, que tem mais de 200 vias e é top, é muito pouco divulgado. A gente não tem nenhuma parede de escalada aqui. E só um nordestino chegou no topo do mundo. Então é uma coisa que é muito nova. E estava uma torcida muito grande aqui no estado da Paraíba e de Pernambuco, que eu também fiz faculdade lá. O pessoal torcendo mesmo para a gente conseguir levar a bandeira da Paraíba para o topo do mundo, sabe? Seria um feito que eu acho que seria muito bom. Legal, legal. Os E, vídeos que você fez os vídeos que você fez ainda tá no seu feed ou não? Tá. Ah, tá sim, eu tô vendo aqui. tá. Ó, pra quem quiser acompanhar, ver os vídeos, acompanhar o Adalberto lá no Instagram, é Adalberto Neto ABC, é isso, né? Isso, isso. Eu fiz tipo um resumo diário Foi de bem pra tudo que caramba. aconteceu. A gente tá com um diário aí do Everest, para quem quiser saber a parte trek, as partes parada, os hotéis, curiosidades de banheiro, alimentação, banho, comida, tudinho. Tem tudo, internet, dormida, barraca. Tem um resumo de tudo mostrando a estrutura da expedição, que isso aí é um negócio que a gente tem a elogiar, que tinha uma estrutura fantástica. Era banheiro com água quente a gás, tínhamos refrigerantes, vários doces. Lá não come muita carne devido à questão da religião deles, mas de vez em quando tinha. Aí é um negócio que eu gostei muito da estrutura. Isso aí vale a pena elogiar, Elias. Exatamente. Eu acho que foi o primeiro ano. Tipo assim, o Carlão já sempre estava melhorando a estrutura deles, mas esse ano com o domo lá, com toda a estrutura lá, esse ano tava espetacular. Muito bom mesmo. Muito jóia. É E, isso. ó, e outra coisa, ó, só para fechar. A Starlink ajudou vocês, hein? Não muito, pô. A gente tinha. Carlão levou uma e depois Rodrigo levou outra, e aí isso ajudou demais. Muito, muito mesmo. Porque a gente tem internet toda hora, e isso é até bom que você consegue trabalhar, matar a saudade da família, tá falando com vocês aqui no Brasil. É um negócio que assim, faz total diferença na internet, velho. Não, é exatamente. Esse ano aqui, pra mim, eu vendo assim, todo mundo mandando vídeo lá do campamento 2, campamento 3, campamento. Falei, o que tá acontecendo esse ano? Aí eu conversei com o pessoal e falei, não, estamos com Starlink aqui. E outra, em alta velocidade lá no. Escalando Everest. Que luxo. Não, top, top, top. Isso aí foi algo assim que foi fantástico, realmente, sabe? Sim, sim, muito bom. Ô, Adalberto, pô, obrigado pelo podcast. E, ó, o ano que vem eu vou estar junto de novo, acompanhando você, hein? Amém, amém. Se Deus quiser, estaremos juntos. Próximo a gente consegue fazer esse feito. Vamos tentar. O objetivo é chegar no cume. Aí o tempo, eu acho que vai ser. Não estou nem preocupado com o tempo de chegar lá, sabe? Eu quero reduzir o Ah, tempo, tá na montanha. sim, sim. Vai diminuir muito tempo, eu não sei, mas eu não quero passar os 48 dias. E parabéns aí pelo programa lá, pelo site. Todo mundo aqui na Paraíba acompanhando mesmo. O pessoal parecia até um Big Brother. No dia lá, todo mundo com o link do Garmin, vendo o teu site também e torcendo aqui pela gente. Foi muito bom para o pessoal me contando aqui os bastidores do dia do ataque ao Cum, principalmente, né? Que era o dia mais aguardado. É, porque Mas o ataque ao cume é muito tenso, né? E hoje em dia, vocês com o Garmin, né, deixa a família um pouco mais tranquila, porque ela tá vendo o que você tá fazendo, se tá subindo, se tá descendo, quanto tempo tá demorando. Então eu acho, tá? Isso é opinião minha, que isso já deveria ser obrigatório há muito tempo, todo mundo ter, né? Porque, tipo, quem não quer disponibilizar para mídia ou para as pessoas, é só não disponibilizar, mas pelo menos a família vai ter, ou a própria a agência, para né? A Great Sea. de acidente, né? Deus me livre, Exatamente. escorregou, caiu numa greta, tipo esse brasileiro. Se ele tivesse com um Garmin desse, pelo menos Isso.
Eu não sei se ele estava ou não. Eu não sei também. Mas se você, dependendo de você cair, talvez não tem sinal, né? Mas se tiver com um Garmin desse, pelo menos pegar a última localização, o último Isso. fica mais fácil de saber onde é que estava, né? Para fazer as buscas, alguma Isso. procura em um caso extremo. Mas para acompanhamento também é fantástico, né? Uhum, exato. Muito bom. É isso, Adalberto. Eu que Obrigado. agradeço aí, parabéns aí. E obrigado por tudo também, pelo acompanhamento aí. Valeu, obrigado e parabéns você também pela expedição. E ano que vem a gente tá junto de novo. Amém. Estamos juntos, meu amigo. Abração. Abração, até Até a mais. próxima. Tchau, tchau.